principalmente para aqueles que têm problema de vista, talvez seja difícil acompanhar daí a leitura, mas a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem, mas mais bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Lembrando aos irmãos que hoje estamos sentindo falta de algumas pessoas, porque hoje foi realizada aí a prova do Enem. Serão 2 domingos consecutivos, né? E devido a isso, alguns jovens irmãos foram fazer a prova do Enem, que foi realizada hoje, e que também a outra etapa será realizada domingo que vem. Por isso, estamos sentindo falta aí de alguns jovens. Abacuque, capítulo 2. Glória a Deus por esse livramento que Ele deu à nossa irmã Gerlane. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Amém, meus amados? Mas o justo pela sua fé viverá. É interessante que o escritor aos Hebreus vai repetir isso também, né? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que muitas palavras que outrora é proferida no Novo Testamento, quando vamos para o Velho Testamento, está tudo lá, dita pelos profetas, que os discípulos, apóstolos, seguidores de Jesus repetiram anos mais tarde para ensinar a igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Abacuque, ele está recebendo uma resposta de Deus. Quando vamos ao capítulo 1, a partir do versículo 2, Abacuque pergunta: Deus, até quando? Até quando eu vou clamar? Até quando clamarei? Porque Abacuque estava vivendo numa época onde as pessoas estavam vivendo impiamente. Abacuque estava vivendo em uma época onde as pessoas não queriam compromisso com Deus. Abacuque estava vivendo em uma época de uma geração corrompida, de uma geração rebelde, de uma sociedade injusta. E Abacuque clamava por justiça. E Abacuque percebeu que aqueles que agiam com injustiça, Abacuque percebeu que aqueles que agiam com violência, com corrupção, Abacuque observou e percebeu que eles estavam bem. Abacuque percebeu que eles estavam vivendo como se fossem as pessoas mais honestas, mais tementes a Deus. Abacuque observou a sociedade, Abacuque viu que a sociedade que era perversa, que era ímpia, que não queria compromisso com Deus, Abacuque percebeu que esse povo estava bem, esse povo estava desfrutando de saúde. Como eu acredito que talvez você também já se pegou nesse questionamento de, às vezes, pessoas que talvez você conheça,
que não teme a Deus, não serve a Deus, não respeita, que vive debaixo de corrupção, de impiedade. E talvez você já observou alguém assim e que viu essa pessoa bem e olhou para outra pessoa que é temente, só anda chorando. Abacuque olhou e na sua observação ele ficou cheio de questionamento acerca disso. Abacuque ficou cheio de indagações acerca disso, porque ele ficava perguntando: como é que pode? Como é que pode alguém que não teme a Deus se dar bem? Como é que pode alguém que não teme a Deus, as coisas estão dando tudo certo? Como é que pode alguém que não teme a Deus, que não respeita o cônjuge, alguém que vive debaixo de corrupção, alguém que vive debaixo de transgressão, alguém que não teme o Todo-Poderoso, até diz que ele não existe? Como é que pode tais pessoas estar desfrutando do bom, do bem? Como é que pode tais pessoas viverem tanto, ter vida larga, vida farta? Como é que pode seus filhos serem tão viçosos? E aquele que é justo sofrer tanto, chorar tanto, pagar tanto preço? Abacuque se viu preso nessas indagações, porque ele parou para observar e ver que na sua mente parece que existia um contraste, porque Abacuque tinha uma visão que deveria ser o inverso. O temente é que deveria estar sorrindo, o temente é que deveria estar bem, o temente é que deveria estar em paz, o temente é que deveria estar com a vida tranquila. Mas Abacuque observou e viu que o injusto é que estava desfrutando de tudo isso, e o justo é que estava sofrendo, pagando preço. Então Abacuque fica cheio de questionamentos, de indagações, e perguntando: ó Deus, até quando eu clamarei por uma resposta? Até quando eu clamarei por uma providência? Até quando eu clamarei por uma intervenção? Até quando eu clamarei ao Senhor e o Senhor ficará calado? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou falar? Até quando, Deus? Como aquela indagação que talvez você já fez em uma determinada situação, de você querer ver uma resposta, querer ver um agir, querer ver Deus entrar ali com providência, e de repente você fica cheio de questionamento, porque no seu modo de entender, no seu modo de ver as coisas, deveria ser diferente. De repente é você que está sofrendo, é você que está pagando preço, é você que está derramando a lágrima, e a outra pessoa praticando injustiça, a outra pessoa se dando bem, está dormindo, está com dinheiro no bolso, está aparentemente dando tudo certo. E talvez você fique preso nesse questionamento: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vê isso? Será que Deus não está vendo essa pessoa praticando essa injustiça? E eu que sou fiel, e eu que estou na igreja, e eu que estou clamando, e eu que estou pagando preço, e eu que estou aqui, Deus está permitindo essa pessoa injusta fazer isso comigo? Deus está permitindo essa pessoa injusta agir assim para comigo? Será que Deus não está vendo isso? Abacuque estava preso nesse questionamento, se perguntando e tentando entender alguns porquês da vida. Aí quando olhamos para a palavra, versículo que lemos, lá está a resposta de Deus para Abacuque. Deus respondeu a Abacuque. E resumindo a resposta de Deus, Deus falou que o justo deveria ou deve, mas o justo pela sua fé viverá. Lá em Hebreu diz que o justo viverá pela fé, ou da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus responde a Abacuque no meio de um questionamento, no meio de uma indagação, que o justo deve viver pela fé. Deus respondeu a Abacuque: é pela fé. É tanto, Abacuque entendeu tanto a resposta de Deus, que depois é ele mesmo, se não me engano, no capítulo 3,
É isso mesmo, capítulo 3, lá nos últimos versículos, versículo 17, 18 e 19. É o próprio Abacuque que vai dizer lá no finalzinho do capítulo 3, ele entendeu tanto a resposta de Deus, que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça. Isso foi já a declaração de Abacuque, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Observa que Abacuque falou isso depois da resposta de Deus. Abacuque fez essa declaração depois que Deus respondeu que o justo deve viver pela fé. A Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não existem. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A fé é a coluna principal, aquilo que sustenta a nossa vida. Para andar com Deus, só tem possibilidade de alguém andar com Deus pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? A Deus. É impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus num tempo de dificuldade, também no meio de uma geração perversa. Enoque faz uma escolha. E qual foi, pastor, a escolha? Ele escolheu andar com Deus. Por quê, pastor? Deus se manifestou para ele não pela fé. Pela fé é essa convicção pela qual podemos nos relacionar com Deus. Pela fé. Tem muitas pessoas que estão esperando ver para crer. Mas quando entendemos esse negócio de fé, entendemos que é através da fé que nós vemos. Não é ver para crer, mas é crer para ver. Abacuque ouviu de Deus uma resposta dizendo: olha, você está muito carnal, você está muito pelo racional, pelo materialista, mas eu te digo que o justo vive pela fé. Não importa o que está à sua volta, não importa se as pessoas estão crendo ou se estão blasfemando, não importa se as pessoas estão elogiando ou se estão atirando pedra, não importa o reflexo daquilo que está ao seu redor, mas o justo ele marcha pela fé, ele caminha pela fé, ele canta pela fé, ele prega pela fé, o justo declara pela fé, e é pela fé que o justo vai triunfando, vai vencendo. É exatamente pela convicção desse Deus que não pode ser pegado, que não pode ser apalpado, esse Deus que não pode ser visto, esse Deus que está exatamente escondido. E aonde é que Deus está escondido? Ele está escondido exatamente na fé. É pela fé que podemos contemplar, que podemos ver, e que podemos crer, que podemos caminhar. É exatamente no campo da fé. A Bíblia diz que foi pela fé também que Noé fez uma escolha. No meio de uma geração perversa, Noé escolheu andar com Deus, servir a Deus. Nós estamos vendo que estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão tendo dificuldade de servir a Deus. E por que essas dificuldades de servir a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que a fé genuína, a fé verdadeira, ela causa um impacto em nossa vida. A fé genuína nos aproxima, a fé genuína nos faz ter comunhão, a fé genuína nos faz andar com Deus, viver com Deus, nos relacionar com Deus.
Deus, temer a Deus, andar na obediência, andar no temor, andar na santidade, a fé genuína, a fé verdadeira. Se a sua fé, essa fé que você tem, ela não te incomoda para sair das companhias erradas, se essa fé que você tem, ela não te incomoda para você andar no caminho certo, na companhia de pessoas certas, se a fé que você tem, ela não te incomoda para você seguir o caminho da santidade, da verdade, do temor, da obediência, se a fé que você tem, ela não te faz ser mais santo, se a fé que você tem não te faz ser mais puro, se a fé que você tem não te faz ser mais obediente, se a fé que você tem não te faz ser mais temente, essa fé é uma fé falsa, porque a fé verdadeira, ela gera temor no nosso coração, a fé verdadeira, ela gera santidade no nosso coração, a fé verdadeira, ela nos aproxima de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé não é viver pelas aparências, pelo contrário, mas pela confiança em Deus. O que é viver pela fé, pastor? É viver pela confiança no Senhor. Viver pela fé é confiar em Deus, independente de qualquer coisa, independente do que está acontecendo à minha volta. Viver pela fé é andar, é confiar no Senhor, é fazer como aquilo que Jesus fez com Pedro. Jesus aparece lá na tempestade, em altas madrugadas, os discípulos gritaram espantados, dizendo: é um fantasma. E Jesus diz: não é, não temas, sou eu. E Pedro falou: se realmente és tu, Senhor, permita-me ter contigo por cima das águas. Aí Jesus falou: então venha, Pedro, então venha, então venha. O que é viver pela fé, pastor? É pisar na água, na confiança que não vai afundar. Se ele falou venha, vá. Se ele falou pisa, pisa. Jesus falou venha, Pedro. E Pedro começou muito bem, andando por cima, como tem muita gente aqui que começou muito bem, andando por cima das águas. Tem gente que começou muito bem, cantando, pregando, servindo a Deus, fazendo a obra, andando por cima das águas. O que você passa hoje não é nada perto do que você já passou, e diante daquela dificuldade você não murmurou, não baixou a cabeça, continuou pregando, continuou cantando, continuou servindo a Deus, continuou fazendo a obra. Isso que você passa hoje não é nada perto do que você já passou na vida. E lá Deus te fez vencer, lá Deus te fez vencedor, lá Deus te fez triunfar, lá Deus te fez vitorioso. E você não tinha nem esse conhecimento todo que você tem hoje. Andar pela fé, viver, saber que Deus sempre cuidou. Em tempos de mais dificuldade, você era mais fervoroso, cantava mais, pregava mais, servia mais a Deus com satisfação e prazer. Só que de repente, o que estamos passando hoje, o que estamos vivendo nessa área, nessa época, muitas pessoas têm recuado, muitas pessoas têm esfriado, muitas pessoas têm esmorecido, muitas pessoas têm deixado de fazer a obra, têm deixado de servir a Deus, têm deixado de brilhar, têm deixado de ser luz. Talvez é lâmpada, mas lâmpada apagada, lamparina sem azeite, sem fogo. E o Senhor nos chama a viver pela fé, a andar pela fé. Não é porque de repente chegou uma fase melhor da vida que deva se acomodar ou deva ser vencido pelo acomodismo, pelo contrário, devemos andar pela fé, enxergar no mundo espiritual, devemos viver pela fé. Coisa que muitos têm abandonado. Muitos têm abandonado a fé. Muitos têm negociado a fé. Lembra dos homens de Deus da Bíblia, que em tempos difíceis fizeram a diferença, porque decidiram andar pela fé. Então Pedro começou andando por cima das águas, como muitos de vocês começaram, andando por cima das águas, jejuando, orando, buscando a Deus, levantando na madrugada, fazendo campanha de oração,
servindo ao Senhor com alegria, todo dia na igreja, servindo ao Senhor com satisfação. Tem culto ali, estava lá, tem culto lá, estava lá, tem culto hoje, estava lá, e não importava a dificuldade, você não tinha o padrão de vida que tem hoje, e servia a Deus com muita alegria. Começou andando por cima das águas como Pedro. Só que de repente Pedro começou a olhar para o vento, começou a olhar para a dificuldade, e ao invés de ele continuar focado em Jesus, ele focou nos problemas. Esse foi o seu erro. Talvez esse foi o erro de muitos de nós. Foi o erro de Abacuque. Ao invés de continuar focado em Deus, ao invés de continuar focado em Cristo, começou a mudar o foco, começou a mudar o olhar, e começou a focar nos problemas, começou a focar nas dificuldades, começou a focar nos pastores, começou a focar em fulano, em ciclano, começou a focar nos problemas dentro da igreja, começou a focar nos problemas da vida de fulano, na vida de ciclano, ou talvez na sua própria vida, começou a focar em outras coisas, deixando de olhar para Jesus, e de repente, como Pedro, começou a afundar, começou a ir para o fundo. E aí, quando Pedro grita: Senhor! Senhor, socorre-me, Senhor! Senhor, socorro! Que eu estou morrendo, Senhor! A Bíblia diz que Jesus pega pela mão de Pedro, coloca de volta no barco e faz um questionamento. Por que temeis, homem de pequena fé? Cadê sua fé? Jesus perguntou para Pedro: cadê sua fé, Pedro? Cadê sua fé? Você deveria continuar crendo, deveria continuar confiando e acreditando, deveria continuar marchando, deveria continuar olhando para Jesus, mas você focou em outras coisas, e isso te fez afundar. Aí Pedro grita por socorro, Jesus coloca ele de volta no barco e diz: por que temeis? Cadê sua fé? Cadê sua fé? Cadê sua fé? Eu te faço uma pergunta: você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Você é alguém que: pastor, eu creio em Deus. O ímpio também crê. Pastor, eu creio em Deus. O diabo, os demônios também creem. Pastor, eu creio que Deus existe, eu creio que Ele é o Todo-Poderoso. Isso aí. O que mostra que eu sou um homem de fé é minha conduta, é minha postura, é o meu dia a dia, é a minha vida. Isso mostra se eu sou um homem de fé. Tiago chegou a escrever dizendo que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Tiago escreveu dizendo que a fé sem obra é uma fé morta. Mostra-me sua fé sem obra, que eu te mostro minhas obras através da fé. Tiago escreveu isso. Mostra-me sua fé sem obras, que eu vou mostrar minhas obras através da fé. A fé nos faz, irmãos, vencer montanhas. Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e você ordenar a esse monte para se mover, ele vai se mover. Ele vai se mover. A fé é aquilo que me faz andar por cima das águas. A fé é aquilo que me mantém de pé, que me faz continuar de pé. A fé é aquilo que me faz continuar marchando. O mundo se prostrando, eu aqui de pé. O mundo prostrado, eu aqui cantando. O mundo dizendo: ele não existe, eu diria, eu aqui dizendo: não, ele é o Todo-Poderoso. A fé é aquilo que me faz continuar marchando e olhando para cima, olhando para o alto. A fé me diz que ele vai voltar, a fé me diz que ele já está voltando, a fé me diz que ele já está chegando, a fé me diz que eu devo continuar debaixo de eu devo continuar cheio da sede, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. A fé me diz que eu devo produzir alguma coisa no reino, porque eu não devo me apresentar diante dele, eu não fazia. A fé me diz que eu não devo me apoiar nas minhas desculpas, para que dia após dia eu tenha uma vida de fraqueza, mas a fé me diz que eu devo lutar, eu devo batalhar, eu devo guerrear. A fé me diz que estamos numa guerra e eu não posso ser vencido. A fé me diz que eu tenho um inimigo que quer me derrotar, que quer me destruir, mas a fé me faz forte em tempos difíceis. A fé me faz forte em tempos difíceis. A fé me faz forte em tempos difíceis.
A fé me faz enxergar uma saída onde ninguém vê. Não, a fé é aquela confiança que José teve. Desceu para a cisterna, foi vendido na casa de Potifar, na prisão do faraó, mas lá está o crente José. A fé é como aquela de Daniel, que pelo decreto você não pode mais orar, porque no espaço de 30 dias só pode fazer petição ao rei, e ninguém pode fazer oração a outro Deus, mas lá está Daniel de joelho orando. Lá está Daniel de joelho orando. A fé é aquilo que não me faz temer diante dos obstáculos, dos problemas da vida. Tem gente que tem se entregado aos problemas. Tem gente que tem se entregado às decepções, tem gente que tem se entregado às frustrações, tem gente que tem se entregado ao desespero, tem gente que tem se entregado aos problemas dessa vida, e tem outros que já fizeram amizade com as coisas desse mundo, mas a fé me diz não é para se prostrar, não é para se curvar, é para continuar de cabeça erguida, é para continuar de pé, é para continuar servindo. A fé me faz fazer a diferença. A fé faz de mim uma pessoa diferente. Não é que eu queira ser, mas a fé me faz ser. A fé me faz ser uma pessoa diferente. A fé me faz agir diferente. A fé nos faz ter comportamento diferente. A fé nos faz ter uma postura diferente. A fé. E não há negócio quando se diz respeito à fé. Não há negócio. Não há como negociar. Não há como barganhar. É como os 3 jovens, preferimos morrer queimado do que negociar a nossa fé. Era assim que as pessoas agiam na antiguidade. As pessoas diziam: pode me lançar na cova do leão, mas não vou deixar de falar com Deus. Pode me lançar na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes, mas não vou adorar outros deuses. É isso que era assim que as pessoas agiam na antiguidade, mas hoje é tudo é motivo para murmurar, tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para deixar de servir a Deus, tudo é motivo. Ei, não, essa fé nossa está fraca demais. Essa fé nossa está fraca demais. Que fé é essa que nós temos, que nós não dizemos não? Que fé é essa que nós temos, que não nos faz diferente, que não nos torna pessoa diferente? Que fé é essa que nos faz viver uma vida pobre, miserável, fraca, caída? E quando eu falo assim, eu falo no mundo espiritual, espiritualmente falando. Que fé é essa que nós temos? A fé gerada pelo Espírito, pela palavra, é uma fé poderosa. Por que é poderosa? Porque não servimos a um Deus fraco. Porque não servimos a um Deus fraco. Não servimos a um Deus com D minúsculo. Não servimos a um Deus morto. Não, nós não servimos a um Deus perdido. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Por isso, aqueles que creem em Deus não é fraco, é forte, porque é o Senhor que nos faz forte. Quem anda pela fé é quem anda com Deus, quem vive com Deus, quem tem comunhão com Deus. E com Deus nós não somos fracos, e com Deus nós não somos derrotados. Pelo contrário, com Deus nós somos mais do que vencedores. Veja que o apóstolo Paulo terminou sua vida dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira. Mas cadê a fé? A fé está aqui, eu guardei. A fé está aqui. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. A fé está aqui, eu guardei a fé. E por que o apóstolo Paulo combateu o bom combate? Porque ele guardou a fé no coração. E a fé fez ele combater o bom combate. Você tem que combater o bom combate, meu irmão. Você tem que combater o bom combate, minha irmã.
Você não pode sair por aí dizendo amém, 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 amém. Você é fraco, amém. Você é um derrotado, amém. Você é um fracassado, amém. Você não vai ter unção, amém. Você não vai ter o Espírito Santo, amém. Você não vai ter força, amém. Você não vai ter graça, amém. Que amém! Que amém! Pelo contrário, luta pela sua fé. Jesus falou, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Jesus falou de batalha, Jesus falou de peleja, Jesus falou de luta, Jesus falou de guerra. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós temos uma luta espiritual. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios 6. Mas somente pela fé o justo viverá. Vai aparecer muitas pessoas tentando barganhar com você. Vai aparecer muitas pessoas tentando desviar o seu foco. Vai aparecer muitas pessoas que para te fazer propósito. Mas cabe você se vai lutar, vai viver pela fé ou vai se entregar. Eu finalizo aqui dizendo que os céus é só para os vencedores. Os derrotados não vão chegar. Os derrotados vão ficar de fora. Os céus é só para os vencedores. Aqueles que irão ouvir, seja bem-vindos, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só vão ouvir isso os vencedores. Aqueles que lutaram, que batalharam, que pelejaram, mas não se entregaram. Como Estevão, sendo apedrejado em pedra, em pedra, em pedra, em pedra, no diácono Estevão, em pedra, em Estevão, em pedra, em mais pedrada. Estevão, com muita dificuldade, conseguiu olhar para cima e dizer que vejo os céus abertos, o Filho de Deus assentado à sua direita. Estevão, como os demais discípulos, morreram na fé, mas não abriram mão dela. A Bíblia diz que o justo viverá. Se você não tem peça, ore, diga: Deus, eu estou uma pessoa sem fé. Deus, eu tenho descobrido através da tua palavra que eu não tenho fé. Eu tenho descobrido, Senhor, que eu preciso de fé. Eu preciso dessa fé que os discípulos tiveram. Eu preciso dessa fé que o Senhor falou que o justo tem que viver através dela. Eu preciso dessa fé, Senhor. Me dê essa fé, me dê essa graça. Me ajuda a vencer, me ajuda a ser vitorioso, me ajuda a ser um crente que te agrada, a ser um crente vitorioso. Me ajuda, Senhor, a viver por essa fé. Eu finalizo aqui dizendo que bem nesse mundo, para conquistarmos ou possuirmos, é só trabalhar muito que conseguimos. Só ser ralado muito, que Deus vai te dar graça. As coisas dessa vida, ela é conquistada com muito esforço. Mas a Bíblia diz também que os céus é tomado. E isso nos fala de peleja, de batalha, de luta. Se você ficar nessa fraqueza, eu te digo, você será derrotado qualquer hora dessa. Se revista nessa noite de fé. Diga: Deus, eu vim aqui nessa noite, eu vou sair daqui desse culto um crente mais cheio de fé. Diga: Deus, eu vou sair daqui desse culto a pessoa mais cheia de fé. A partir de aqui, a partir de hoje, eu vou mudar minha postura, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar tudo, Senhor. A partir daqui, eu vou pela fé. O Senhor vai ver. Quando eu for trabalhar, vai ser pela fé. Quando eu for negociar, será pela fé. Aonde eu passar, aonde eu viver, aonde eu tocar, eu vou, Senhor, estar na fé. Eu vou estar na fé de alguém vitorioso, de um servo, de um filho, de um eleito, de um cidadão do céu. Eu vou estar na fé. É na fé que eu vou viver a partir de agora. Essa fé tem que funcionar na sua vida, meu irmão. Essa fé tem que funcionar na sua vida, meu irmão. Não é só para as coisas desse mundo, mas para as coisas eternas. Essa fé tem que funcionar na sua vida. Paulo escreveu dizendo: se eu esperar em Deus só nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Paulo falou: se eu esperar em Deus só nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens.
Estamos aqui numa passagem, numa luta. Espada, vamos ficar de pé. Estou finalizando, vamos ficar de pé. Estamos aqui numa batalha, numa luta. E se você baixar a cabeça, você será derrotado. O inimigo tem interesse na sua alma. O inimigo tem interesse na sua comunhão com Deus. O inimigo tem interesse em roubar esse pouquinho de fé que você tem. O inimigo tem interesse em destruir sua casa, destruir seu casamento, destruir sua família. O inimigo tem interesse. Por isso ele está lutando dia e noite. Pedro chegou a dizer que ele brama como um leão. Ele está ao redor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós estamos nessa guerra. Não pense você que seu inimigo é fraco. Não, seu inimigo não é fraco. Seu inimigo não é fraco, e sem fé você não vai vencê-lo. E sem fé nenhum de nós iremos vencer. Sem fé nenhum de nós sairemos vencedores. Nosso inimigo ele é mais forte do que nós. Mas quando é, pastor, que ele recua? Quando nós estamos na fé. Porque quando nós estamos na fé, Deus está conosco. Quando nós estamos na fé, Deus está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sua fé não pode ser fraca. Não. Você tem que sair daqui nessa noite, desse culto, cheio de fé. Como uma mulher e um homem de fé. Alguém que vai andar pela fé, marchar pela fé, viver pela fé, batalhar pela fé. A Bíblia diz, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. É batalhando pela fé. Feche teus olhos nessa noite. Fala aí alguma coisa para o Espírito Santo mediante o que ele ministrou no teu coração. Eu não sei bem o que o Espírito Santo ministrou no teu coração, porque embora a mensagem é a mesma, mas ele ministra de forma particular no coração de cada pessoa. O Espírito Santo ele tem um particular com cada pessoa. Eu não sei o que o Espírito Santo não ministrou no teu coração, mas fala com ele aí mediante o que ele ministrou. Que ele falou com você. Esse é o momento de você falar com Deus. Eu não sei se a sua fé está fraca. Eu não sei se você está desanimado. Eu não sei como está a sua vida. Mas esse é o momento de você orar, dizendo: oh Deus, me ajuda na minha incredulidade. Oh Deus, me revista de fé, me dê fé, me dê fé, me ajuda a viver pela fé, a andar pela fé, a batalhar pela fé. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Diga: Senhor, o negócio está feio na minha vida, me ajuda, Senhor. Esse negócio está feio lá em casa, me ajuda, Senhor. O negócio está feio na minha vida espiritual, me ajuda, Senhor. Esse é o momento. Esse é o momento. Aleluia. Glórias a Deus. 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 Esse é o momento de você se entregar. Esse é o momento de você falar com Deus. Eu estou dando 2 minutinhos para você falar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O justo viverá da fé. Fala com Deus aí agora. 2 minutinhos para você falar com Deus. Sonda-me, Senhor,